Boa noite a todos. Vamos nos concentrando, relaxando nossas cadeiras, fechando os nossos olhos, deixando todos os problemas que estamos passando lá fora. Vamos procurar fazer uma vibração bastante positiva para que tudo que nós ouvimos aqui, que seja para o nosso bem, para o nosso aprendizado, e que, graças a Deus, Deus sempre presente nas nossas vidas. Obrigada, Joana, pela acolhida, e que a gente possa ter uns dias mais tranquilos, embora tantos tumultos, tantos conflitos, mas nós temos que tentar relaxar, tentar ver o lado positivo de tudo isso que estamos enfrentando. E com a graça de Deus, vamos conseguir. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite, gente. Está ficando cada vez mais emaranhado isso aqui. Você tem que passar aqui, esse vídeo passa muito profundo. A agilidade já não está mais igual a de 20 anos atrás. Né? Tudo muda. Tudo muda, né? Tudo vai mudar. É isso daí. Gente, nada como começar uma semana tranquila, né? Quando você se acordasse segunda-feira assim, uma luz, uma paz, né? Ordem social, tudo muito tranquilo, tudo correndo tão bem. Aí a gente pega o carro, tá tudo tranquilo na pista. Aí você olha assim, opa, meu tanque está na reserva, vou pro posto abastecer, tudo tranquilo, né? A gente vai estar tudo em ordem, né? Tá tudo muito beleza, gasolina R$3, tudo uma chuchu. Seria bom se tivesse assim, né? Parece que está faltando, nessa narrativa, está faltando um detalhezinho assim para a gente adequar aos fatos reais que estão acontecendo, né? Estamos, na verdade, no rescaldo de um grande processo social, né, que não deixou ninguém incólume. Se tem alguém que ficou ileso a isso, deve ser algum ermitão, alguma pessoa completamente alheia, né, desprovida de sentidos. Não viu nada, está lá no meio da montanha, nem sabe o que está acontecendo. O presidente Getúlio nem sabe o que está acontecendo. Então isso está bom, está tranquilo. Mas nós não somos ermitões, né? Nós não estamos isolados na montanha, a gente está vivendo num meio social, bem ali no miolo das coisas. E aí essas coisas acabam afetando a gente, né? A gente acaba sentindo a influência desses acontecimentos, né? E é uma coisa que, assim, principalmente nos termos, assim, dentro do contexto atual, né? Que está decorrendo de um momento que deveria ser um momento celebratório, né? Uma questão de renovação política, né? Uma questão de definição de rumos do país. A gente acorda com esse negócio, parece que a garganta está assim. A questão é, a garganta devia estar assim, apesar de tudo que está acontecendo, né? Apesar de tudo que a gente está vendo, né, nos jornais, noticiários, nas ruas e tudo mais, a gente devia estar sentindo dessa forma, afetados dessa forma. Entende? Faz parte do nosso roteiro ter de suportar isso desse jeito, né? Será que a gente não podia estar levando isso de uma forma melhor? Mas é difícil. Está aí, a gente sabe. Estava conversando agora aqui, 3 minutos aqui no corredorzinho aqui. Falando, nossa, mas tem tanta coisa assim, tem tanta coisa assada, tem tanta coisa que foi tirada e coisa que não foi vista, etc. Fato, tem. Mas isso não é a primeira vez que a gente está vivendo. Não é a primeira vez que a gente está passando por momentos de turbulência.
Hoje as coisas são mais diretas, impactam mais diretamente, porque a gente não tem mais barreiras, a gente tem um acesso livre a tudo que acontece no mundo, chega instantaneamente, seja no celular, na TV, no jornal, mídia, redes sociais, então é instantâneo, bombardeio instantâneo, então a gente não tem mais como ser afetado por isso. Mas, por exemplo, também um exemplo que a gente chamou a atenção agora na nossa prosinha aqui, há 90 anos atrás, mais ou menos, né? A gente via a política do café com leite. As pessoas fingiam que votavam, fingia-se que era uma eleição e, na verdade, aquilo era só um pretexto para você conseguir executar um plano já pré-definido. Você já sabia-se quem ia ser eleito, quem não seria presidente, quem não seria tal. Então era tudo uma farsa. Só que não havia conhecimento. Se tivesse Instagram naquela época, já estavam fechando com carroça, não tinha caminhão ainda, né? Mas já estavam bloqueando a estrada, queimando feno, desde pneu. A mesma revolta, só que não se sabia. No desconhecimento. Mas a gente sempre teve. Mas volta no século XVIII, no século XIX, poxa. Quantas revoluções, quantas insurreições, quantas guerras existiram, guerras civis. Né? Guerras civis. O Brasil não chegou a ter guerra civil, tivemos alguns conflitos, por exemplo, da independência, né? Mas foi uma guerra civil, né? A guerra do Paraguai foi uma guerra mais focada na América, mas, por exemplo, uma guerra civil, né? Os Estados Unidos tiveram uma guerra civil, norte contra sul, norte-americanos contra norte-americanos, século XIX. Você volta, século XVIII, guerras, revoluções, Revolução Francesa, né? A revolução que deveria ter sido, né, o despertar de uma nova era baseada naquela tríade, né, que os revolucionários estabeleceram: fraternidade, igualdade e liberdade. Uma nova era da humanidade. E o que gerou aquilo lá? Então, logo a Revolução Francesa se estabeleceu, sobreveio o regime do terror. Mais de 60 mil pessoas foram guilhotinadas em 2 meses. Então você fala, bom, o mundo é turbulento. O mundo é turbulento. É a coisa mais recente, então volta para o tempo do Cristo. Voltemos para o tempo do Cristo. O que tinha no tempo do Cristo? Roma era o império conquistador. Dominava aqui, dominava ali, dominava cá. Subjugava, e você tinha de viver daquela forma, subjugado. Aceitava-se, se podia se insurgir contra isso, correndo os riscos. Agora, o mundo sempre foi, a gente vendo dessa forma, a gente tentando ampliar o nosso ponto de vista, a gente vai ver que o mundo sempre viveu momentos conturbados, sempre viveu momentos turbulentos. A nossa sociedade nunca teve uma formação, uma base, um alicerce de tranquilidade. Nunca teve. Tivemos momentos que começaram a se intensificar. A gente começou a viver um pouco mais de momentos de tranquilidade de 200 anos para cá. Muito recente. E são intervalos. É como se fosse um intervalo de ajustamentos para voltar para a lide, para voltar para a luta. Retemperarmos e voltarmos para a luta. Mas qual que é a razão dessa luta? Por que essa luta acontece? Por que essa luta gera tanto conflito e a gente tem vivenciado tanto conflito e tanta turbulência? Porque o homem ainda não atingiu aquilo que é essencial para obter uma vivência pacífica, uma vivência de equilíbrio. O homem ainda não conseguiu se desenvolver minimamente em termos morais para conseguir atingir o direito de viver num meio em equilíbrio, num meio pacífico. E isso é muito interessante a gente ter em mente, porque isso não depende dos outros, ao contrário das situações que a gente está enfrentando, inclusive hoje. Aí a gente vai falar, né, a gente está ouvindo aí movimentos, revoltas, rebelião, ressurreição, resistência, etc e tal. Isso não depende de nós. A gente não sabe nem os conchavos que estão sendo feitos, como só ia acontecer nessas ocasiões. Entende?
As decisões são tomadas em círculos que a gente não tem acesso. Aí a gente fica aqui embaixo se matando, se refestelando, e as coisas já estão pré-definidas. A gente não faz nem ideia e continua se matando, se estapeando. E aqueles que estão lá nesses círculos inacessíveis, eles estão lá, jogando seu joguinho de xadrez, fazendo suas apostas, dando risada, dividindo o butim. Essa tem sido a história da humanidade. Só que isso não depende da gente. Não é porque eu não gostei de fulano ter sido eleito, de ciclano ter sido eleito, eu não vou fazer nada. Eu não vou conseguir fazer nada com relação a esse resultado. Não vou. Não adianta eu ficar remoendo isso dentro de mim, porque esse remoer não vai mudar. Eu não faço parte desse grupo, da salinha. Eu não tenho acesso a isso. Não vai mudar. Mudar a ordem das coisas hoje, as instituições, não depende da gente. Não depende mais da gente. Escapou do nosso controle. A possibilidade de controle que a gente tinha já fez escapar. A gente, vamos focar, né? Focando nesse tema, no temário dos nossos momentos atuais. Vamos mudar o nosso Congresso. Vamos eleger alguém que seja. Elegemos um ou dois. Os outros continuam sendo iguais. E qual que é a chance desses dois prevalecerem sobre os 570 que sobram? O que é mais fácil, os 570 cooptarem esses dois ou os dois sentarem lutar? A gente tem visto o resultado. Não é assim que funciona. Infelizmente. E por quê? Não porque o processo foi mal planejado na origem, mas porque ele se desvirtuou. Se desvirtuou por causa da falta de base moral em tudo. A noção de política, como surgiu na Grécia Antiga, polis, ou seja, o cuidado do povo, perdeu-se. Essa noção se perdeu completamente. A ideia era correta, mas isso se perdeu completamente. Por causa do interesse do indivíduo, o interesse material do indivíduo, o personalismo do indivíduo. Então hoje a gente usa o termo política com naturalidade para se referir a coisas que não tem nada a ver com política. Dá só um pequeno exemplo, bem pequeno, porque vamos ter um jogo decisivo agora nesse fim de semana. Ituano pode subir para a primeira divisão. Se o Ituano ganhar do Vasco, sobe para a primeira divisão pela primeira vez. Só que quinta-feira vai ter um julgamento esportivo, por causa de um outro jogo que teve uma invasão de campo, o Vasco. E aí pode ser que o Vasco ganhe os pontos, e se ganhar esses pontos já acabou, aí não tem mais chance para o Ituano. O Vasco já se classifica. Então eu estava lendo a reportagem que me mandaram, né, para falar sobre isso, da política do tribunal. Você fala, que tem isso de política? O que tem a ver política com esses interesses de definir se um clube que tem uma força maior financeira, ou que representa interesses mais poderosos, porque é do Estado mais forte, porque tem o apoio de uma rede de TV, etc. O que isso tem a ver no estudo e no desenvolvimento das coisas com política? Mas fala assim, politicamente o time é forte, não é? Não, isso não tem nada a ver com política. Sabe? Não tem nada a ver. Então a gente já se acostumou a usar o termo política da forma desvirtuada, sem ter a mínima conexão com a sua origem. E isso, a raiz disso está justamente na ausência de desenvolvimento moral do indivíduo. Por quê? Porque o desenvolvimento moral estrutura o quê? Estrutura as bases da benevolência, da caridade, da indulgência, do perdão, do olhar para o outro, do olhar pelo outro, da alteridade. Essa é a base da política. Olha que coisa curiosa, a gente fala isso hoje, estudando o Evangelho do Cristo, com base na doutrina espírita, porque Allan Kardec sempre deixou bem claro isso. Quando se diz fora da caridade não há salvação, é porque o desenvolvimento moral do indivíduo e a construção da sociedade que esse indivíduo, elevando-se, aperfeiçoando-se, passa a fazer jus, passa a merecer, se fundamenta exclusivamente nessa vivência cristã, na vivência moral cristã. Fora dessa vivência não tem outra. E a gente está vendo o resultado hoje. Está muito claro, para quem ainda tinha dúvidas, basta olhar o que está acontecendo.
tivéssemos nós, nossa sociedade, a nossa brasileira aqui, uma mínima base moral, mas da moral cristã, verdadeira moral evangélica, da vivência da caridade em toda a sua integridade, toda a sua integralidade. Se a gente tivesse minimamente estruturado nisso, a gente não teria chegado nesse ponto que a gente chegou. Não teria. E aí as instituições que criássemos em cima dessas bases funcionariam de acordo com seus devidos propósitos. A gente pode falar hoje, por exemplo, das nossas instituições, que elas funcionam de acordo com seus propósitos. Não vou nem falar do Congresso, pula. Mas fale da nossa educação. A nossa educação hoje é uma educação que realmente, vamos fazer o exercício, no mundo de regeneração, estamos melhores, estamos vivendo num mundo muito mais equilibrado, muito mais amoroso, porque é isso que se trata, né? Quando Santo Agostinho fala dos mundos de regeneração, onde as pessoas vivem com a palavra amor estampada nas suas fontes, o amor regulamentando todas as interações sociais. Então, nesse mundo de regeneração, quase um paraíso, a gente queria ter uma educação igual que a gente tem hoje? Aqui a gente já não quer, imagina um mundo melhor. Um sistema de saúde pública, que é um escoadouro de dinheiro, na verdade, né? Seria esse o modelo que a gente quer levar para o mundo de regeneração? Não é. Um sistema de justiça. Esse nosso sistema de justiça. Você pega um processo que está aí tramitando 50 anos, às vezes. Você pega coisas absurdas, eu nem vou dar exemplos, né? Você já sabe os exemplos. Entende? Chancelados. Aí você fala, esse modelo de justiça que eu quero no mundo de regeneração. A gente não quer isso hoje, tanto mais no mundo de regeneração. Então a condução das coisas não se deu da forma correta. Hoje a gente está colhendo resultados. O que estão vendo hoje não começou hoje, não surgiu hoje. Não é consequência de domingo. É muito tempo já que nós estamos agindo assim, porque nós que estávamos no século XIX, nós que estávamos no século XVIII, nós que estávamos na época do Cristo, etc. Somos nós, reencarnando nos grupos sociais nos quais a gente se inseriu e participando disso, levando as coisas do jeito que vão. A gente quer mudar, e é óbvio que precisa mudar. O mundo de regeneração exige mudança. Aliás, a mudança é uma coisa, a gente não tem ideia porque a gente não estuda. Se a gente lesse, por exemplo, a Gênese, do Kardec, não dá tempo de ler tudo isso aqui. Tinha que ler, vocês vão ter que. Chegue em casa, pegue o capítulo 18 da Gênese. Os tempos são chegados. Um capítulozinho, tem que 3, 9, 5, 15 folhas, 15 páginas. Leiam, gente, porque é muito bom. Isso aqui diz de hoje. Isso aqui diz de hoje. E Kardec fala assim, em resumo, vou resumir. Ele fala que a marcha da humanidade ela se opera de duas maneiras. Uma gradual, lenta e imperceptível. Mudando com o tempo, as coisas vão mudando de acordo com um ritmo que a gente não consegue, é imperceptível para os nossos olhos materiais, que perde-se no tempo. Tá? Continente, sei lá quantos mil anos atrás, milênios de anos atrás, era tudo junto, hoje separou. Agora, essa mudança levou quanto tempo? E continua acontecendo, né? Esses dias eu vi que a Austrália está se movendo em direção à Ásia à base de 1,5 cm por ano. 1,5 cm por ano. Mas está se movendo. A gente nem vê. Mas um dia vai grudar tudo. Aí grudou. Aí a gente percebe a mudança. E outra mudança por movimentos relativamente bruscos, rápidos, como de uma torrente que, rompendo seus diques, transpõe em alguns anos o espaço que levaria séculos para percorrer. Trata-se aqui de um cataclismo moral que devora em alguns instantes as instituições do passado, sucedido por uma nova ordem que se estabelece aos poucos na medida em que a calma se restabelece e se torna definitiva. A gente está encaixado nesse quadro aqui. Nós sabemos, a gente tem falado isso muito
comumente, muita frequência sobre essa fase de transição planetária. A Terra está deixando de ser um mundo de provas e expiações para se tornar um mundo de regeneração. E isso vai impor necessariamente uma nova ordem moral para os espíritos que vão continuar vivendo aqui. Não vai poder continuar pensando como no passado. A gente vai ter que se adequar. Vai ter que se adequar, porque vai exigir, é um patamar mais elevado. É um patamar mais depurado, né? Então é necessário mudar. E essa mudança, como a fase já está aguda da transição, nós já estamos imersos, né? Então ela acontece da segunda forma. É um ciclo rápido, porque precisa, chegou a hora. Outras coisas tiveram seu tempo, e muito longo, tempo que a gente não consegue conceber. Mas, no momento, se as coisas não se completarem, então é necessário essa segunda parte. Aí a mudança vem rápida. Várias instituições, como Kardec fala. A gente tem vendo isso. E está vendo que as coisas não estão mais servindo para a finalidade que deviam ser. Não estão mais. Então a gente fala, vou colocar a minha energia, vou colocar a minha capacidade mental, psíquica, emocional, vou colocar o meu foco em coisas que daqui a 10, 20 anos, 30 anos, sabe-se lá quanto, mas é logo, vão ser varridas, vão ser destruídas. Eu vou investir meu dinheiro, meu esforço, a minha emoção, minha emotividade numa casa que está caindo aos pedaços. Passa o trator e construa uma nova. Aí que vale a pena a gente investir. Aí que vale a pena a gente se vincular. Então não é focar nas coisas que estão erradas. Agora, com essa descarga emocional, com essa descarga afetiva, essa descarga de apego, que vai resolver as coisas. Porque é isso, é a gente se apegar a algo que está indo embora, que está com prazo de validade vencido. Não. A gente tem que se apegar a coisas novas, a coisas que nos sustentem a mudança, que a gente possa se habilitar a essa nova era, que está por começar. A gente já está vivenciando o começo dessa nova era. Pensa, a gente falou da República do Café com Leite. Não é nem tanta coisa atrás assim, 90, 100 anos atrás. Washington Luiz foi depois de 1930, não foi? Quer dizer, foi o último. 90 anos. 90 anos ninguém nem sabia que existia política de café com leite. As pessoas não tinham conhecimento. Viviam ali, conduzidas como gado, manipuladas por uma caça política que vivia em função do seu proveito próprio. Escolheram, não, esse ano vai ser você, daqui a 4 anos vai ser você, presidente. Já sabia tudo. Vivia isso daquela forma. Sem saber tudo mais. Entende? Hoje, todo mundo sabe. Hoje todo mundo já está claro, está vendo as coisas acontecendo. Está vendo tudo acontecer. Entende? Agora, mudou alguma coisa nesses tempos? Era igual. A gente só não sabia, mas era igual. A falta de respeito, a falta de comprometimento, a falta de um mínimo de patamar de estrutura moral já era naquela época igual. Hoje a gente sabe, mas mudou algumas coisas. Mudou. Então, vincular-se a isso é uma coisa que não tem o menor sentido. Isso deve servir para nos chamar a atenção do quanto é necessário mudar em nós. Atenção, quanto a gente precisa mudar. É o caso da gente ver o que está acontecendo, entender, compreender a situação que está ao nosso redor, a forma como as pessoas estão reagindo, e dentro desse quadro a gente identificar e falar: é justamente isso que eu não quero ser, é justamente isso que eu não posso cometer, sabe? É justamente isso que eu devo evitar na minha conduta. Porque é sedutor. É sedutor. Claro que a balança está sempre, o pêndulo está sempre mudando. Entende? Agora, para quem está se aproveitando dessas coisas, dessa ordem de coisas viciadas, está bom. De repente está me aproveitando. Vai saber quanto eu já não me aproveitei
nesses momentos de alternância do pêndulo dessa ordem de coisas viciadas. Tá bom. Então de repente vai valer mais a pena para mim brigar para retomar isso para o meu lado. Não é isso que eu quero para mim. Pode ser sedutora a ideia, mas não é isso que deve ser, porque aí eu vou continuar vivendo preso a uma estrutura que já faliu. E isso vai me levar à falência pessoal, à minha falência moral. Eu estou aqui para crescer, estamos aqui todos para crescer. Então eu não devo buscar coisas que vão prejudicar esse crescimento. O que está sendo mostrado hoje é exatamente isso. Então, se a gente parasse para pensar com a mente voltada àquilo que Jesus alertou lá atrás há 2000 anos, a gente até falou disso sábado no seminário aqui. No mundo tereis tribulações. Porque as pessoas chegavam, por que Jesus falou isso? Porque as pessoas chegavam em volta dele e queriam um mundo perfeito, queriam um mundo de Jesus. Vai trazer um mundo novo para nós. O reino dos céus, ele vai trazer o reino dos céus. Então a gente vai ter, na ideia que era leite com mel, né? A combinação muito, vai ter leite com mel para todo mundo, maná para todo mundo. Não vai ter Jesus. Ninguém ganhou maná, leite com mel naquela época. Pelo contrário, um ganhou cruz, o outro ganhou fogueira. Nada tranquilo. Jesus já falou, olha, no mundo vocês vão ter tribulações. Por quê? Porque aqui é natural que seja assim. Para quê? Para a gente forjar o nosso eu moral. Para a gente construir esse eu moral que está precisando ser construído. Não para perder tempo, se atrelar às coisas superficiais que passam. Tudo isso passa. Todas essas tribulações passam. Vem uma, passa, vem outra, passa. Elas não terminam o seu ciclo, mas elas são sempre substituídas. Agora, a gente não pode se apegar a isso. Vai passar. O que não vai passar é o que a gente consegue construir para nós. Consegue construir a partir dessa visão, dessa compreensão. Chegar e falar assim, não, tudo bem. Isso tudo que está acontecendo está me mostrando exatamente aquilo que eu quero para mim e o que eu não quero mais. E o que eu não devo perseguir mais. Eu me lembro que teve um sociólogo, Darcy Ribeiro, né? Morreu faz tempo já, mas ele falou uma coisa, porque ele foi indianista, né? Assim, criou projetos para os índios na época dos anos 50, ele criou a faculdade, a Universidade de Brasília nos anos 60, fez bastante coisa. Ele falou que na época dele, foi ele que fez, acho que a lei da educação, o projeto da lei, que morreu, da lei de educação, diretrizes básicas, né, da educação de hoje. Mas aí tinha uma frase que ele falava isso: tudo que eu fiz eu perdi. Eu lutei pela educação das crianças, perdi. Lutei pela alfabetização dos adultos, perdi. Lutei pelo direito dos índios, perdi. Lutei pela educação superior no Brasil, perdi. Mas essas derrotas são as minhas vitórias, na verdade. Porque eu detestaria estar junto daqueles que me venceram. Até aí eu não sei exatamente. Conhece pouco, eu sei algumas coisas da obra, mas a frase dele é muito interessante. Gostei dessa frase. Porque a gente vai lutar, se a gente for lutar com os olhos superficiais, você vai sair com essa sensação de derrotado. Por mais que a gente se esforce por ter uma vida honesta, por ter uma vida digna, né? Para tentar, sabe, enfrentar o dia a dia, todas as perrengues do dia a dia de uma forma equilibrada, de uma forma assim, sabe, de uma forma com o queixo erguido, né? Aí você vê todas essas coisas, parece que te puxa para baixo. Se a gente olhar superficialmente, parece mesmo. Alguém vai falar, o crime compensa. O que aconteceu domingo, será que compensa? Só pelo que apareceu domingo? Será? Numa visão superficial parece que sim. Mas se a gente for olhar pelo prisma que a gente deve olhar, e a gente nunca pode perder essa perspectiva, a gente nunca pode perder esse ponto de vista, de olhar as coisas pelo prisma do espírito imortal que nós somos, e não da pessoa temporária, passageira que vai morrer amanhã e vai voltar numa outra roupa, etc. A gente está ganhando. Resistir é ganhar. Resistir no equilíbrio. Resistir no caminho justo. Resistir no caminho certo. Na vivência dos princípios morais que Jesus veio nos ensinar e nos convida a praticar. A vivência da caridade, a vivência do amor, a vivência da tolerância, a vivência do perdão, da benevolência e da fé.
Por mais que o mundo hoje, esse mundo final, está estertorando aí do mundo de provas e expiações, com todos esses perigos acontecendo, nos dê essa impressão primeira de que estar do lado de cá ou estar do lado perdedor, no fim das contas a gente vai estar vencendo. Pior seria se a gente estivesse do lado de quem acha que está ganhando, mas está ganhando os tesouros do mundo, como Jesus falava. Você está ganhando o tesouro do mundo, sua recompensa você está ganhando aqui. Não espere recompensa lá no plano espiritual. Se você já ganhou aqui, foi aqui que você buscou, é aqui que você ganhou. Isso vai fazer diferença. Então, voltarmos os olhos para dentro de nós, sabe? E conseguir construir essa serenidade, tá? Se manter firmes, se manter em harmonia, por mais que pareça disturbado, assim, tudo de pernas para o ar. Não está porque a gente não está. E se a gente não está, está tudo bem, porque disso a gente consegue tirar a alavanca para crescer. O resto passa, o resto está cumprindo o seu papel, o resto está cumprindo o seu programa. Na hora certa tudo vai, tudo vem, como dizia lá no Eclesiastes, tudo tem um tempo na obra de Deus. Tem tempo para nascer, tem tempo para morrer, tem tempo para se sentir desanimado, mas tem tempo para fortalecer o seu. Tem tempo de provas e expiações, mas tem tempo de regeneração. Tudo tem seu tempo. A gente tem que aguentar firme, vai passar tudo. A gente não pode passar no nosso caminho, na nossa trajetória, na nossa serenidade, na nossa paz. Isso não pode passar. O resto deixa que vá. Na hora certa tudo se ajeita. Então, gente, leia esse capítulo 19, 18 da Gênesis. É excelente para a gente ver, entender tudo. Tá tudo. Por pior que possa parecer, mas está tudo bom. Se a gente souber entender isso, está tudo bom. E aí não tem desespero que vai bater na nossa porta. Nem se o Vasco ficar com os pontos de tudo. Sempre vai ter o ano que vem para voltar. Então é isso, gente. Agradeço a paciência de vocês. Espero que vocês tenham uma ótima semana, um ótimo feriado amanhã. Que Deus os abençoe a todos. E o sol vai nascer amanhã, vai nascer depois de amanhã. Apesar do friozinho, né? Mas diz que a frente também passa e logo esquenta de novo. Eu prefiro, né? Não sei quem gosta de frio. Então, que Deus os abençoe a todos. Então agora a gente vai fechando os nossos olhos, vai elevando o nosso pensamento e pensando em todos esses amigos espirituais que estão nos recebendo hoje, nos acolhendo aqui com o coração aberto, né, para nos receber nessa noite de meditação, de estudo da palavra do Cristo, do Evangelho de Jesus Cristo, à luz da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. E nesse ambiente a gente vai então oferecer toda a nossa gratidão, todo o nosso reconhecimento e buscar a alegria de estarmos aqui, de podermos compartilhar desse momento de instrução e de aprendizado com esses amigos tão queridos, com esses amigos tão especiais. Aos nossos mentores e aos mentores dessa casa, o nosso muito obrigado pela amizade, pela parceria, pela intuição e pela inspiração que nos desenvolve. E levando mais o pensamento, a gente vai buscar aquele que é a razão pela qual estamos aqui hoje. Aquele que nos trouxe esse Evangelho de luz, esse guia bendito de renovação e de reconstrução pessoal, que exemplificou pessoalmente suas lições e que permanece diuturnamente no nosso horizonte como um farol a nos iluminar o caminho, a nos infundir força, confiança, serenidade e fé, para prosseguirmos a jornada mesmo diante das pedras, mesmo diante dos tropeços que a vida nos oferece. E é a Ti, Mestre Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso profundo obrigado, o nosso profundo agradecimento por todo o Seu amor, por toda a Sua paz, por toda a Sua misericórdia com que nos envolve e com o qual nos protege. E em Ti, Mestre, a gente invoca as Suas bênçãos para que envolva todos os corações aqui presentes, para que todos os espíritos aqui hoje reunidos possam sair fortalecidos no Seu amor, na certeza da vida espiritual, na certeza do progresso e da iluminação, e a gente possa retornar aos nossos lares, às nossas famílias,
ao nosso meio social com essa tranquilidade, com essa serenidade. Que a gente possa viver essas palavras que estamos estudando hoje e, com a nossa pequena capacidade ainda, dar o nosso contributo para difundir, para divulgar os seus ensinamentos, o seu Evangelho, através da nossa vivência, para colaborar a fim de que toda essa humanidade ainda tão necessitada de despertar para as realidades espirituais, ela possa se integrar cada vez mais nos laços mais profundos de paz, de fraternidade, de amor promanados de nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus e graças a Ti, Jesus.